Também vou transmitir para vocês aqui a nossa prova. Brenda. Deixa eu ver se abriu. Já tá tudo. Vamos lá, vamos fazer a correção aqui. Oi, prof. Tudo bem? Tudo. Vamos lá, então. Vamos lá, começando aqui a correção das questões, tá? Primeira questão fazia o seguinte, ó. Ela tratava da área de um retângulo, ali é um retângulo com área de 80 centímetros quadrados, e sabendo que um dos lados mede 5 centímetros, qual a medida do outro lado, né, no caso. Vamos ver como é que a gente faz isso. A gente pega, deixa eu escrever aqui a equação para vocês. No caso, a gente tem ali, ó, que a área, do lápis para a gente, e a área vai ser igual, opa, não é esse lápis que eu gosto, tá? A área vai ser igual a 80 centímetros, e a gente tem que um lado ali, ó, mede 5, e o outro lado eu não sei qual é o tamanho. O que acontece? Para saber a área de um retângulo, é o lado vezes o lado. Então, a gente vai colocar um x aqui de incógnita. Então, 5 vezes o x vai ficar igual a 80. A gente resolve uma equação aqui bem simples, né? No caso, vai ficar 80 dividido por 5. E o x vai ser igual a 16 centímetros. Então, a resposta correta ali, ó, era 16 centímetros. A maioria do pessoal acertou como 16 centímetros. E outras pessoas chutaram outros valores. Vamos para a próxima aqui. Próxima questão é também uma equação ali para a gente resolver. No caso, só que é uma equação aqui que não envolve um problema, né? Ela vai ser uma equação aqui que a gente só precisa desenvolver ela, como é que resolve. Isso a gente já fez bastante no ano passado ali, quem também não estudou com a gente, com certeza já olhou a equação no 7º ano, então vamos copiar essa equação e resolvê-la. 7x menos 3, então olha, tá. Então, 7 que multiplica x menos 3 e depois menos 3x mais 10 igual a menos 3x mais 10. Ok. O que a gente precisa fazer nessa equação aqui? Alguém sabe me explicar o que a gente faz? O que a gente precisa fazer nessa equação? Chuveirinho. Chuveirinho, exatamente. Ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é multiplicar esse 7 pelo x e o 7 pelo menos 3, e depois a gente passar as coisas para o outro lado quando a gente precisar. Né? No caso aqui vai ficar 7x menos 1 igual a menos 3x mais 10. Então aqui, ó, vou passar as letras para um lado, o número para o outro, e a gente já vai conseguir resolver essa equação. Eu vou copiar aqui os números para a próxima. Então, olha só. O 7x eu vou manter parado, porque ele é o maior x que a gente tem, e o menos 3x vai pular para o outro lado. Então vai ficar um negócio assim, ó, 7x mais 3x igual. Aí a gente olha aqui, ó, o menos 21 estava desse lado, quando ele empurrar para cá ele vai ficar positivo, então vai ficar 10 mais 21. Desse lado vai ficar 10x, desse lado aqui ficou 31, e agora como último passo que a gente vai fazer, ó, o 10 está multiplicando o x, ele vai passar lá para o outro lado dividindo, então vai ficar 31 sobre 10. Então a nossa resposta aqui, ó, o x vai ser igual a 31 sobre 10. E a gente tem essa afirmativa aqui, a maioria do pessoal também acertou na hora de resolver, e é esse valor aqui que é 31 por 10. Vamos para a próxima aqui, ó. O número 5 é raiz de que equação? Essa daqui, ela faz um trabalhinho um pouquinho diferente. No caso, a gente tem que substituir para verificar qual equação que vai ser verdadeira, tá? Então, assim, ó, eu vou fazer uma só de substituir em uma que não é, e a gente já sabe que vai ser essa em azul, porque a maioria do pessoal respondeu em azul, e de fato essa está correta, mas eu vou pegar e vou substituir numa outra que não é, só para a gente entender o porquê que não é, tá vendo? Vou pegar aqui a amarela para a gente fazer o teste, tá? Aqui, ó, 6x menos 2 igual a 5x mais 3. Então, ó, 6x, 6x 2 , 2 , 6x, 6x, 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 2 , 2 , 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 6x, 2
igual a 5x mais 3. Igual a 5x menos 3. Isso? Menos 3, isso. Então tá. O que eu tenho que fazer? Tenho que substituir no lugar do x por 5. Então eu vou fazer aqui, ó, 6 vezes o 5 menos o 2 igual 5 vezes... Esse 5 aqui, ó, é o 5 do x, igual eu coloquei aqui desse lado, menos 3. Então desse lado aqui, ó, vai ficar 30 menos 2 dá 28. E desse lado, 5 vezes o 5, 25. 25 menos o 3 fica 22. E 25 não é igual a 22. Por isso que essa equação, o 5 não é raiz dessa equação, porque quando a gente substitui, o resultado aqui dos dois lados não é o mesmo, tá? Então não tem como ser a raiz dessa equação. Vou fazer o mesmo teste ali com a outra que é a correta. Outra que é correta, aqui no caso, que é a primeira aqui, ó, 6x menos 2 igual a 5x mais 3. 6x menos 2 igual a 5x mais 3. 5x mais 3. Mesmo esquema, né? Eu vou substituir aqui no lugar e ver o que acontece. Vai ficar vezes o 5, que é o número que a gente está vendo como raiz, e o outro aqui, 5 vezes o 5, mais o 3. Desse lado ficou 28, também porque a gente já tinha feito essa mesma equação, e desse lado aqui, ó, 5 vezes o 5 dá 25, mais o 3 dá 28. Então, nesse caso aqui, ó, a primeira equação que a gente tem ali está correta, e é isso mesmo. Beleza, vamos para a próxima questão aqui. Próxima questão, a gente tem essa equação aqui e a gente precisa descobrir as raízes dessa equação. Diferente das outras equações que a gente estava acostumado a resolver, que eram equações do primeiro grau, essa daqui, ó, ela é uma equação do segundo grau. Qual que é o diferencial que a gente tem dela? A gente vai ter duas raízes. Isso a gente já viu um pouquinho no ano passado, mas esse ano a gente voltou e explicou novamente por que tem esse quadrado aqui e vai entender o que acontece com esse quadrado, o que ele é diferente das nossas outras equações que a gente tem ali do primeiro grau, tá? Então, o primeiro procedimento vai ser a mesma coisa que a gente já tinha antes para resolver uma equação, que é ir passando os números para um lado e para o outro até a gente isolar o x, quer ver? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou copiar ali, ó, 5x ao quadrado igual a 45. Como o 5 está multiplicando o x ao quadrado, a gente vai passar para o outro lado dividido. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado igual a 45 sobre o 5. Ok, 45 dividido sobre 5 fica igual a 9. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 9. Aí, a gente tem que resolver essa outra equação aqui, ó, que é o x ao quadrado igual a 9. Vamos pensar que números que ao quadrado dão o resultado 9. A gente sabe que o primeiro deles é o 3, né? Porque 3 vezes o 3 vai dar 9. Só que a gente sempre tem que considerar também um número negativo. Então, menos 3 vezes menos 3 também vai dar 9. Então, aqui a gente vai ter duas respostas, tá? A gente vai ter assim, ó, o x vai ser igual a 3 ou o x vai ser igual a menos 3, tá vendo? Diferente da equação que a gente tinha antes, nesse caso a gente vai ter que ter duas respostas possíveis, tá? Porque, como é uma equação quadrática, vai ter duas respostas ou menos do que isso. Não vai ter mais do que duas respostas possíveis. Se fosse uma equação do terceiro, do quarto, do quinto grau, a gente teria mais respostas possíveis, mas por enquanto a gente não está estudando essas equações, tá? A gente está estudando segundo grau, no máximo vai ter duas respostas possíveis. Tá, então a gente descobriu que tem o 3 e o menos 3. E aqui aparece, de fato, o 3 e o menos 3. E essa é a resposta correta aqui, segundo a maioria também. Vamos para essa outra equação aqui, que é bem parecida com essa equação daqui de cima, só que dentro da potência que a gente tem já uma equação também diferente da outra. A outra a gente só tinha o x e aqui a gente tem x menos 3. Eu vou copiar essa aqui, x menos 3 ao quadrado igual a 25. Vamos lá, vou apagar essa daqui, porque senão não vai ter espaço. Ó, x menos 3 ao quadrado igual a 25. A gente tem que pensar o seguinte, que número que ao quadrado fica igual a 25? O número que fica ao quadrado igual a 25 vai ser o 5 ou o menos 5.
Então, esse x menos 3 vai ter duas possibilidades. A gente vai sair assim, ó, x menos 3 vai ser igual a 5, ou o x menos 3 vai ser igual a menos 5. Por quê? Porque menos 5 ao quadrado também fica 25. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Eu vou resolver essas duas equações que são bem simples. Olha só, que número que quando eu tiro 3 fica igual a 5? É o 8, né? Quando a gente passa ali o menos 3 para o outro lado. Então, aqui a primeira resposta vai ser x igual a 8. Tá vendo? Aqui, ó, 8 menos 3 igual a 5. Dá para resolver de cabeça tranquilo. Agora, vamos pensar nessa outra aqui, ó. Que número que quando eu tiro... Menos 2, exatamente, ó. Que número que quando eu tiro menos 3 fica igual a menos 5? O x vai ser igual a menos 2. Então, essas são as duas respostas que a gente vai ter para essa equação aqui, ó. Se a gente tenta colocar qualquer outro número aqui, não funciona, quer ver? Se eu fosse colocar, por exemplo, o 2 menos o 3, vai ficar menos 1. E menos 1 ao quadrado não fica igual a 25. Menos 1 ao quadrado fica igual a 1. Então, vamos continuar aqui. Então, a resposta correta vai ser 8 e menos 2. A maioria do pessoal também acertou. E era só na ideia também, nesse caso aqui, como a gente já tem a equação e tem as possíveis raízes, se eu for testando e substituindo, também eu consigo verificar se isso é verdade ou não, tá certo? Beleza, então a maioria do pessoal acertou aqui também. Agora vamos para os problemas de proporcionalidade, que é o lance lá diretamente proporcional, inversamente proporcional, e verificar aqui o que é cada um deles, tá? Então vamos ler o primeiro problema aqui, ó. Paola tem 4 cães que cuida para sua mãe. Toda vez que compra a ração, cada pacote alimenta eles por 10 dias. Uma das suas tias resolveu ficar com 2 desses cães para cuidar. Sendo assim, quando comprar novamente ração para os 2 cães que sobraram, por quanto tempo tempo será possível alimentar eles? Esse problema aqui, ó, ele é um problema de inversamente proporcional. Por quê? Porque a gente tinha uma quantidade de comida que alimentava os cães e como reduziu o número de cães, vai ter menos refeições para fazer. Então, diminuiu o número de cães e vai aumentar a quantidade de refeições que a gente vai fazer para esses mesmos cães, porque a quantidade de comida vai ser a mesma, então vai durar mais tempo porque tem menos cães. Então, é um problema de inversamente proporcional. Mas antes da gente montar o lance do inversamente proporcional, a gente precisa montar ali a questão do problema, né? Colocar ali as colunas para a gente saber o que é. Então, a gente tem cães e tem dias. Então, essas são as duas coisas que a gente vai colocar aqui, ó. Cães e dias. Então, o que a gente tinha no começo? A gente tinha 4 cães e isso durava 10 dias. A gente ficou com 2 cães. Quantos dias isso vai durar? Tá vendo? É aquele probleminha de colocar as colunas aqui que a gente faz a proporcionalidade. Como ele é inversamente proporcional, significa o quê? Que quando esse daqui reduz, esse cara aqui vai aumentar. A quantidade de dias vai aumentar. Porque pensa, ó, eu tenho, vamos supor, eu tenho 20 refeições prontas em casa. Então, eu tenho comida para 20 dias, se for só eu comendo sozinho. Se for 2 pessoas comendo, e comendo a mesma quantidade, em vez de durar 20 dias, vai durar 10 dias. Tá vendo? Aumentou a quantidade de pessoas e reduziu o número de dias. Então, nesse caso, essa é a mesma ideia. Vai reduzir o número de cachorros e vai aumentar o número de dias, porque vai ter menos gente para ser alimentada, tá? Então, o que acontece? Quando a gente for montar o problema, a gente tem que inverter uma dessas colunas. No caso, a gente normalmente inverte a questão onde não tem o x. Então, esse lado aqui, ó, a gente vai colocar de cabeça para baixo. Então, vou montar a minha conta ali, ó. Vai ficar, em vez de 4 sobre 2, eu vou colocar 2 sobre 4. Então, vai ficar assim, ó, 2 sobre 4 vai ser igual a 10 sobre x. 10 sobre x. E aí a gente faz a multiplicação cruzada e já resolve isso na hora. Olha só, x vezes o 2 fica 2x e 4 vezes o 10, 40. Então, a gente passa aqui dividindo, né? Passa aqui a divisão, vai ficar então x igual a 40 sobre 2. O x vai ser igual a 20. Então, a resposta que a gente tem aqui é o x igual a 20. E é, de fato, a resposta que a maioria do pessoal respondeu aqui, x igual a 20. Beleza, vamos para o próximo aqui. O próximo problema vai estar associado a questão de uma
uma questão bem simples aqui, ó. A gente tinha o preço do almoço, era R$16,90, e ele precisava pagar 20 refeições, e quanto que vai custar o preço dessas 20 refeições, custando R$16,90. É só fazer uma multiplicação ali direta, é bem fácil essa conta, é só multiplicar, né, não tem mistério, e vai dar, de fato, ali R$338 pelas 20 refeições, tá? É uma questão de diretamente proporcional. Só para vocês entenderem como é que monta, tá? Eu nem vou fazer a conta, mas é só para entender o como que monta. Eu vou pensar assim, ó, aqui eu tenho as refeições, então R de refeições, e aqui eu tenho o preço. Eu tenho que uma refeição custa R$16,90. 20 refeições vão custar quanto? E nesse caso aqui, ó, é o lance do diretamente proporcional. Quanto mais refeições eu tiver, mais caro eu vou pagar. Então aqui eu só vou colocar isso em frações e depois eu vou multiplicar direto, vai ficar 20 vezes o R$16,90 e de fato dá R$338 por essas refeições. Vamos para o próximo problema aqui, ó, o problema da caixa d'água. Esse aqui é meio que um problema clássico, ou piscina, ou caixa d'água, ou sempre vai ter alguma coisa relacionada com o tempo que está enchendo, porque é o melhor jeito que a gente tem para colocar o lance do inversamente proporcional, tá? Então, vou ler para vocês aqui, ó. Se uma caixa demora 6 horas para ser preenchida com 4 torneiras ligadas, quanto tempo demora uma caixa com metade dessa capacidade ser preenchida com 3 torneiras ligadas? Olha só, então esse problema aqui, a gente tem várias coisas ao mesmo tempo. Tem as horas, tem as torneiras e tem a capacidade que tem a caixa. Tá vendo aqui? Eu estou falando que tem uma outra caixa com metade dessa capacidade, então a gente tem que considerar o tamanho da caixa. Então a gente tem um tamanho 1 e um tamanho meio, ou se eu pensar o seguinte, eu sei que uma outra tem metade, então eu vou pensar que a caixa menor tem 1 e que a caixa maior tem 2 de capacidade, tá? Então vamos montar esse problema aqui para vocês entenderem. Então, ó, tem 3 coisas que a gente precisa colocar. As horas, as torneiras e a capacidade da caixa. Então eu vou colocar aqui, ó, horas, torneira e a capacidade da caixa. Beleza, então vamos pegar a primeira informação. Ó. Tenho 4 torneiras que ficam por 6 horas. Então, tenho 4 torneiras que ficam por 6 horas. E essa aqui é a caixa maior. Então, em vez de eu colocar 1, eu vou colocar já direto 2, porque eu sei que a outra caixa ela tem metade disso. Então, fica mais fácil eu trabalhar com números inteiros. Quem tivesse colocado 1,5 aqui, também ia funcionar. Mas como é mais fácil a gente trabalhar com números inteiros, eu vou colocar números inteiros nesse caso. E aqui, ó, a segunda está falando aqui, ó, metade da capacidade para ser preenchidas por 3 torneiras. Então, aqui, ó, eu tenho 3 torneiras e eu quero saber quantas horas que elas precisam ficar ligadas para a gente conseguir preencher essa caixa, tá? Então, vamos lá, vamos tentar... O Gustavo disse que não está conseguindo lembrar. Está pedindo alguma computação para ti? Então, mas qual que é o nick dele? Porque, tipo, ele usava outro nick, aquele Natsu, eu perguntei para a galera que a galera não soube responder. É ele? É, aquele Natsu. Já faz um tempo que ele usa isso. Mas um tempo é menos de 15 dias, porque ele não usava esse, ele usava o for lá, alguma coisa que não é esse mesmo aqui. Então manda ele entrar de novo que eu aceito foi agora. umas 3 aulas antes das férias, por aí. Certeza que não. Tá? Então pede para ele entrar novamente que eu aceito ali, porque realmente eu achei estranho esse nick ali, uma foto estranha também, eu disse, tá. Beleza, vamos resolver isso aqui. Pede para ele entrar novamente que eu já vou aceitar. Vamos pensar aqui o seguinte, ó, a gente sempre tem que fazer a relação do X relacionado com as demais colunas. Então, eu tenho que pensar a quantidade de horas em relação de torneiras e a quantidade de horas em relação à capacidade da caixa. Vamos pensar o seguinte, ó, quanto mais torneiras eu tiver, mais tempo vai demorar, ou quanto mais torneiras eu tiver, menos tempo vai demorar? Vai ser menos tempo, né? Porque quanto mais torneiras estão trabalhando naquilo ali, mais rápido eu vou conseguir encher essa caixa. Então, essa relação entre a hora e as torneiras vai ser inversamente proporcional. Certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Dessa coluna aqui vai ser inversamente proporcional. Agora, vamos pensar nessa outra coluna aqui, das horas, em relação à capacidade da caixa. Quanto mais horas, aliás, quanto maior a caixa a gente tiver, mais tempo vai demorar para encher, ou quanto maior for a caixa, menos tempo vai demorar para encher?
vai ser diretamente proporcional. Quanto maior a caixa, mais horas vai demorar. Então, nesse caso aqui, ó, a capacidade da caixa em relação à quantidade de horas vai ser diretamente proporcional. Então, quando um cresce, o outro também vai crescer de forma proporcional. Então, quando a gente montar esse problema aqui, que tem 3 colunas, essa coluna aqui ela vai se manter, porque é onde tem o x, essa daqui vai inverter, porque ela é inversamente proporcional, e essa outra aqui vai se manter igual, porque ela é diretamente proporcional. Vou fazer, então, isso aqui no nosso próximo frame. Eu vou copiar aqui, ó. A gente deixa sempre o lado onde tem o x parado, então isso aqui vai ficar, ó, 6 sobre o x, a gente coloca um igual aqui e copia essas outras colunas aqui, multiplicando elas. Então, essa daqui que é diretamente proporcional, eu vou copiar igual, não precisa mexer em nada. E as que forem inversamente proporcional, a gente tem que girar. Então, essa daqui, ó, como é inversamente proporcional, eu vou ter que girar ela. Então, vai ficar, em vez de colocar 4 sobre 3, eu coloco 3 sobre 4. 3 sobre 4. Ok. Nesse caso aqui, ó, os números já são bem pequenos e quando a gente resolver essa multiplicação, a gente já vai conseguir chegar no resultado. Olha só. A multiplicação de frações é bem fácil, né? A gente multiplica o número de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 3 vezes o 2 dá 6. A parte de baixo aqui ficou 4. E essa desse lado aqui, ó, a nossa fração desse lado é 6 sobre x. Olha só que equação difícil. Que número que quando eu divido... no caso aqui, ó, 6 dividido por 4 vai ser igual a 6 dividido por x. Qual que é o valor do x nesse caso? É 4, né? A gente só vê que está o mesmo número em cima, tem que ter o mesmo número embaixo. Então, aqui, a resposta direta aqui vai ser igual a 4. Ou, então, se eu multiplicasse cruzado, eu ia chegar no mesmo resultado, né? Ia ficar 24 dividido por 6, o x vai ser igual a 4. Então, a nossa resposta aqui vai ser 4 horas. Então, todo o trabalho dessa conta aqui não era nem resolver a equação, porque essa equação aqui, ó, esse finalzinho, ele é bem fácil. A parte mais complicada era entender a questão aqui de montar essa tabela, entender a análise ao que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional. O inversamente proporcional costuma ser alguma coisa relacionada ao tempo, tá? Normalmente está relacionado ao tempo. O tempo que as pessoas precisam para encher alguma coisa, o tempo para lavar a louça, sempre vai ter alguma relação com o tempo, tá? Dificilmente não vai ter uma relação com o tempo. Às vezes pode aparecer tempo e também ser diretamente proporcional. E, por exemplo, eu estou andando de carro e eu estou a 50 km por hora. Em 1 hora eu faço 50 km. Em 2 horas, o que vai acontecer se eu andar na mesma velocidade? Eu vou chegar em 100 km. Se eu ficar 4 horas andando a 100 km, eu vou fazer 200 km. Nesse caso, tá vendo? Eu estou falando tempo e velocidade, aí ele vai ser diretamente proporcional. Foi um exemplo também que vai aparecer aqui logo em seguida. Quer ver? Ó? Se um carro viaja a 70 km por hora, quanto ele percorre em um intervalo de 4 horas? É só pensar, em cada hora ele faz 70 km, 70 vezes o 4 dá 180. A maioria do pessoal acertou, estava bem fácil essa questão também, bem tranquilo. Agora vamos para essa outra aqui, ó. Essa outra questão também era uma questão bem tranquila. Olha só, se o preço de 3 bolas de tênis custam R$25, qual será o preço de 15 bolas iguais? O que eu tenho que fazer? Tem que pensar, olha, se 3 bolas custam 25, quanto que vai custar 15 bolas? Mesmo esquema aqui, ó, de montar o lance do diretamente proporcional, ó. 3 custam 25, então eu vou colocar aqui, ó, bolas, o preço. 15 bolas vão custar quanto? Aqui, ó, quanto mais bolas, mais caro eu vou pagar. Então, nesse caso aqui, é diretamente proporcional, a gente não precisa inverter nada. Então, vai ficar 3 sobre 15 ou 25? 15, né? 3 sobre 15 igual a 25 sobre x. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá. Aqui é só fazer a multiplicação cruzada e a gente consegue chegar ao resultado bem fácil. Então, aqui ó, vai ficar 3x igual a 15 vezes 25 e fazer a conta aqui no anterior. 15 vezes o 25, vamos ver quanto é que fica. 15 vezes o 25. 5 vezes o 5, 25 sobre 2. Aí aqui vai ficar 5 mais 2 dá 7. Aí aqui no caso vai ficar
10, subiu 1, ficou 3. Então fica 375. 375. Aí o que eu faço ali, ó? Vai ficar 375 igual a 3x. E aí é só dividir o x, o 375 por x. Ó. Vai ficar então 375 dividido por 3, e isso vai dar 125. Então o preço de 5 conjuntos de bolas ali, com 3 bolas cada, fica R$ 125. E de fato a maioria também do pessoal acertou essa questão, tá? E essa aqui foi a nossa correção da nossa atividade anterior que a gente fez ali antes das nossas férias ali na última semana. O que acontece, gente? Para amanhã, é amanhã que a gente tem mais 2 aulas, correto? Sim, né? A gente tem mais 2 aulas amanhã de matemática. Sim. Amanhã a gente vai fazer uma provinha, tá? Durante a aula, sobre esse assunto aqui, que é praticamente tudo que a gente viu no segundo capítulo ali, né? Aliás, no terceiro capítulo. Então eu vou fazer uma revisão da parte que não apareceu nisso aqui, porque a maioria do pessoal foi bem nessa avaliação, tá? Tipo, as notas foram bacanas, pouquíssimas pessoas não foram bem nessa avaliação, então tá tranquilo, é uma matéria que não é tão difícil, só essa parte aqui final de quando mistura um pouquinho de regra de 3 composta, mas também eu não vou exagerar nas questões também, são questões que costumam ser simples, se a gente não exagerar nas contas aqui, né? E vamos fazer uma revisãozinha aqui do capítulo 3, apesar de que eu já tinha feito uma revisão desse capítulo 3 aqui no outro dia. Vamos fazer aqui a revisão interativa. Capítulo 3. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Aqui, ó, vamos falar sobre os principais assuntos do capítulo 3, expressões algébricas, equações e proporcionalidade. A gente, nessa parte da prova ali, a gente viu equações e proporcionalidade, que é praticamente a parte mais longa desse capítulo. Tá? Essa parte aqui de expressões algébricas é misturar o que é A, o que é B, o que é a letra, o que não é, então é bem simples. Então, as expressões algébricas são usadas para indicar operações que envolvem números reais, as quais são chamadas de variáveis. Quando substituímos cada letra de uma expressão algébrica por um número correspondente, efetuamos operações indicadas, obtemos um valor numérico da expressão algébrica. Vamos lá responder essas perguntas aqui. Ó. As expressões algébricas que apresentam somente multiplicações entre os números e letras e em que os expoentes das letras são números naturais, são chamadas de monômios, tá? É a definição de monômio. Quando monômios apresentam as mesmas partes literárias, são chamados de monômios próximos, monômios semelhantes ou monômios equivalentes. Vamos lá, quero ver se vocês ainda lembram. Equivalente, semelhante ou próximo? A gente já viu alguma coisa chamada... Como? Eu lembro, só que eu não sei se está certo. O que é, então? Pode falar. Tá, o semelhante é que é parecido, tipo, do mesmo gênero, assim, sei lá. Mas o equivalente é igual. Exatamente. Ó, quando aparecem a mesma parte literal, você acabou de falar que são os semelhantes. Então, eu acho que vai ser o semelhante. Equivalente vai ser a mesma coisa. Semelhante significa que tem a mesma parte literal. Vamos ver se está correto? Está correto aqui. Monômios semelhantes são os monômios que têm a mesma parte literal. Exemplo, ó, 2xy menos xy, 2/3 de xy são semelhantes porque só o coeficiente que muda. Coeficiente é o númerozinho que está na frente da parte literária. Beleza, acertamos aqui, vamos para a próxima. Toda expressão algébrica com monômio ou com uma adição e subtração de monômios não semelhantes é chamada de polinômio. Quer dizer, quando a gente tem mais de um monômio e eles não são semelhantes, a gente chama de polinômio. Cada monômio é chamado de termo do polinômio. O polinômio que tem 2 termos não semelhantes é chamado de binômio, monômio ou trinômio. O que vocês acham? Monômio, binômio ou trinômio? Podem falar, mais pessoas vão me dar aula. Vamos lá. Binômio. Por que binômio?
tem uma explicação bem simples. Ô, Fala. prof, eu não entendi ainda muito bem esse negócio de binômio, binômio, monômio. Binômio significa que tem dois. Bi-dois. Pronto. Mais fácil impossível. A gente usa várias palavras no português que toda vez que tem bicampeão. O que significa? Foi campeão 2 vezes. Tricampeão. O que significa isso? Foi campeão 3 vezes. Tá vendo? A gente tem esses prefixos aqui na língua portuguesa muito bem organizados. Quando tem monômio, significa apenas um termo. Se ele está falando que tem 2 termos, tem que ser binômio. 2 nomes. Pronto. É bem simples. Vamos para o próximo aqui. O grau do monômio é dado pela adição de todos os expoentes da parte literal. Por exemplo, o 3xy ao quadrado é um monômio de terceiro grau, pois os expoentes da parte literal são 1 e 2. E 1 mais 2 é igual a 3, tá vendo? Ó, aqui em cima do x tem o expoente 1, no y tem o expoente 2, e 1 mais o 2 fica 3, então por isso que ele é grau 3. O grau do polinômio é dado pelo termo de maior grau, depois que reduzimos termos semelhantes, pela adição dos expoentes de todos os termos, depois que reduzimos os termos semelhantes, ou pelo termo de menor grau, depois que reduzimos os termos semelhantes. O que vocês acham que é a resposta dessa? Vai ser... Vocês lembram quando a gente fala de grau do polinômio? A gente tinha que ver. Ó, aqui em cima tem a explicação do grau do monômio. Ó, o grau do monômio é tal coisa. O grau do polinômio vai ser o quê? Vou pegar um exemplo de polinômio aqui para a gente testar, para ver se vocês lembram. Deixa eu abrir aqui o meu quadrinho. Vamos pegar um polinômio aqui para mostrar para vocês. Vamos supor, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado mais x menos 2. Qual que é o grau desse polinômio? Tá vendo? É um polinômio por quê? Porque tem x ao quadrado, tem o x e tem o 2. Alguém lembra? A gente já fez bastante disso no começo do capítulo, hein, gente? E aí? Vai ser 2? Por que vai ser 2? Porque eu não lembro muito bem, mas era que quando eu tinha potência, daí ia ser o maior número, no caso, só tem 2. Exatamente, olha só. A gente vai ter que analisar cada um dos monômios. Qual que é o grau desse monômio aqui? Grau 2. Qual que é o grau desse monômio aqui, do x, no caso? Vai ser grau 1. Qual que é o grau do número normal? Vai ser grau 0. Então, olha só, a gente tem grau 0, grau 1 e grau 2. Qual que é o maior deles? É o 2. Então, por isso que o grau desse polinômio aqui vai ser grau 2. Vou pegar um outro, tá? Vou pegar aqui um polinômio um pouquinho maior. Tipo, 5x na terceira, y na segunda, mais 7x ao quadrado, menos z. Tá. Qual que é o grau dessa primeira partezinha aqui, ó? Da parte em azul. Em azul? Ah, tá. 3. Qual que é o grau da parte em amarelo ali? 2. E qual que é o grau da última parte ali, que é só o z? Daí, eu não lembro se é 0 ou 1. É 1, tem uma letra. Quando não tem letra, aí é grau 0, tipo 2. O 2 é grau 0 porque é só um número, né? Então, olha só, a gente tem aqui, ó, grau 5, deixa eu colocar em outros coisinhas. Aqui é grau 5, aqui é grau 2, e aqui é grau 1. Qual que é o maior deles? É o 5. Então, a gente sabe que o grau desse polinômio vai ser um grau 5. Então, segundo essa resposta que a gente está dando aqui, opa, já abriu aqui. Segundo, vai ser aqui, ó, depois que a gente reduz os termos semelhantes pelo maior grau, tá vendo? Então, ele não está fazendo adição aqui, eu não estou somando a adição de todos os termos. Eu não estou somando aqui, ó, o 2 com 3 com 1. Aliás, o 5 com 2 com 1. Eu estou pegando só o maior deles. Então, a resposta deles aqui, ó, vai ser só o maior grau. Então, vamos responder. Está correto mesmo, só o maior grau. Vamos para o próximo aqui, ó. Para a gente subtrair ou adicionar monômios, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar os semelhantes, ó. Tá pegando só os que têm a mesma parte literária, tá vendo aqui, ó, x ao quadrado, eu vou misturar com x ao quadrado, o y ao quadrado eu só vou misturar com y ao quadrado, como não tem mais nenhum, a gente não mistura com ninguém, o y eu vou misturar com y e o x com x. Pronto, era o que a gente já fazia no ano passado, isso aqui não é nenhuma novidade para vocês,
Só que agora está aparecendo mais letras. Ano passado a gente só aparecia X e Y. Ou se aparecesse uma outra letra ainda, ia aparecer tipo X, Y, Z, ou qualquer outras poucas letras. Agora está aparecendo mais letras e também com graus maiores. Faz diferença isso? Não, porque a gente só vai juntar aqueles que são semelhantes, tá vendo? O x ao quadrado não é semelhante ao x. Ele vai ser só semelhante ao x ao quadrado. Eu só vou juntar o x ao quadrado com o x ao quadrado. Y quadrado com y quadrado se tiver, y com y e x com x. Pronto. Isso aqui é reduzir os monômios, tá vendo? Que é o que a gente já fazia antes. A próxima parte aqui, ó. Para adicionar e subtrair polinômios, vai ser a mesma ideia. É a mesma coisa. Só porque está separado aqui com parênteses, mas depois que a gente tira o parênteses, fica um monte de coisa igual e a gente vai juntando quem são semelhantes. Ó, x ao quadrado com x ao quadrado e assim vai indo. Isso aqui a gente passou já faz tempo também, é um negócio bem tranquilo. A maioria do pessoal foi bem nesse tipo de situação aqui, é bem assim. Multiplicação de monômio, que é a única operação um pouquinho mais trabalhosa que a gente tem. Como é que eu faço a multiplicação de polinômio, né? Porque monômio é bem fácil, a gente só junta as letras e multiplica o número. Quer ver? Eu vou pegar aqui uma multiplicação de monômio. Vou apagar aqui. Vamos supor que eu tivesse 3x ao quadrado e vai multiplicar 5y. Qual que é a resposta disso? 5 vezes o 3 dá 15. E as letras a gente não faz absolutamente nada. É só colocar uma do lado da outra. Tá vendo? É bem fácil, bem simples. Isso a gente já viu no começo desse capítulo. O que eu faço quando a gente tem letras que são iguais? Faz a mesma coisa, coloca uma do lado da outra. Só que quando a gente coloca uma do lado da outra e as letras são iguais, vai acabar crescendo o expoente. Quer ver? Ó, vamos supor 4x ao quadrado vezes 6x na terceira. Ok, 4 vezes o 6 dá 24, e x ao quadrado vezes o x na terceira, eu vou somar os expoentes. Quanto que é 2 com 3? 5. Então vai ficar x na 5. Por que isso? Porque aqui ó, é x, x. E desse lado aqui a gente tem x, x, x. Quando a gente junta x, x com x, 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 vai ficar x na quinta. É só colocar um do lado do outro e vocês vão escrever x na 5. É bem fácil, bem tranquilo também, é uma coisa que a gente já tinha visto bastante no começo desse capítulo, tá? A gente já fez várias avaliações, inclusive, disso, inclusive até no semestre passado. Beleza, então multiplicação de monômio é fácil. Multiplicação de polinômio. Como é que a gente faz multiplicação de polinômio? Chuveirinho. Vamos supor aqui, ó, 3b que multiplica x mais 2y. É multiplicar termo a termo. Ó. Eu vou pegar e vou multiplicar primeiro pelo primeiro, esse aqui por esse, e depois eu vou multiplicar ainda esse por esse, e no final, se tiver termos semelhantes, a gente vai juntar os termos semelhantes e acabou. É a mesma multiplicação que a gente fez, só que agora são mais vezes que a gente precisa fazer. E também é bem tranquilo, não é nada que a gente já não tenha visto. Então vamos continuar aqui, ó. Multiplicação de monômio e de polinômio é tranquilo, ó, tá vendo? Ele faz aqui o processo. E na divisão, é só a gente dividir o número pelo número e reduzir o grau do monômio, se for possível reduzir. Se não for possível, a gente não faz nada também. Olha só. Então, eu vou pegar o exemplo aqui de baixo. Ó. Vou fazer uma divisãozinha de monômio para gente. Vamos supor que eu tivesse isso daqui, ó. 5x ao quadrado dividido por x. O que vocês acham que tem que fazer aqui? Eu vou dividir o 5 pelo 1, que não vai acontecer nada. E eu vou dividir x ao quadrado por x. Então, eu estou tirando um x da parte de cima e vai sobrar só um x. Por quê? X ao quadrado é xx. Se eu corto um de cima com o de baixo, sobra só o x em cima. Isso também é uma coisa que a gente já viu, eu gravei vídeo lá para vocês lá no começo. Então, isso aqui é tudo bem revisão do que a gente já tinha visto. Pode ser que algumas pessoas não lembrem, mas aí tem que ir lá, dar uma viradinha na página do livro, assistir lá o vídeo, e aí vocês vão lembrar bem fácil. Agora vamos pegar essa parte aqui, ó. As equações. São igualdades que contêm pelo menos uma letra que representa ou mais
números desconhecidos. As equações podem ser reduzidas na forma de ax igual a b, Isso é uma equação do primeiro grau com 3 incógnitas, uma equação do primeiro grau com uma incógnita ou uma equação do terceiro grau com uma incógnita. Tem expoente x na terceira aqui? Não, então não é uma equação do terceiro grau, isso aqui já foi jogado fora. Tem 3 incógnitas aqui? Não, a nossa incógnita é só o x. Esse a e b são letras também, mas essas são letras que representam números que a gente sabe. Então aqui vai ser uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Ok, é isso daqui. Aí aqui ele vai continuar mais umas explicações, que era o que a gente também acabou de ver, e vamos parar aqui a revisão. Eu vou fazer mais uma revisãozinha amanhã, no começo da primeira aula, tá? E a gente faz a nossa avaliação um pouquinho do meio da primeira aula até o final da segunda, tá? E aí, se vocês tiverem mais dúvidas, depois de ter estudado hoje, fazer uma revisão também, aí vocês me perguntam amanhã, durante essa primeira parte da aula, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal, para hoje? Não. Tranquilo, né? Então, até amanhã para vocês e aí dão uma estudada para dar uma revisada na matéria, tá bom? Fala. Tchau. Então, é que eu não estava no início da aula, eu não sei se você falou Eu sobre falei. a segunda chamada. Isso, já fiz a segunda chamada, já passei para a Cíntia, tá? E provavelmente ela vai entrar em contato